O Botafogo conseguiu o impossível. Os caras que estavam amassando a Europa inteira, que debulharam os melhores times da liga mais forte do planeta, simplesmente perderam pro Botafogo. O PSG, aquele que tinha ganhado de 4-0 do Atlético, perdeu pro Botafogo com um gol do Igor Jesus no primeiro tempo do jogo, que inclusive foi um golzinho bem bonito. Mas o que chamou a atenção de verdade é que o PSG não conseguiu fazer praticamente nada. A Inter tinha uma das defesas mais sólidas da Champions League inteira e tomaram 5 gols pro PSG numa final. O Atlético de Madrid, que volta e meia enfrenta clubes como Real e Barcelona, tomou 4 gols dos franceses, e mesmo assim o Botafogo não só evitou tomar gol, como conseguiu deixar o deles. Com essa vitória, eles precisam só de um empate com o Atlético de Madrid para conseguir a classificação, e depois de vencer um PSG da vida, é praticamente certo que eles vão com tudo para cima do Atlético. Vale lembrar que faziam mais de 12 anos que um clube brasileiro não vencia um europeu no Mundial de Clubes, então sim, o Botafogo jogou tanto e os europeus jogaram tão pouco que a Champions tá parecendo ser uma farsa até agora. Todos os jornais estão amando o Flamengo. Mais um sul-americano conseguiu passar por mais um clube multimilionário da Europa, provando mais uma vez que todas aquelas piadas antigas sobre a Libertadores ser melhor do que a Champions podem mesmo ser verdade. Como foi uma virada e como o Flamengo simplesmente dominou o segundo tempo inteiro, não existe praticamente nenhum jornal na gringa que não enalteceu o desempenho do clube. E todos eles estão descendo tudo quanto é elogio para os clubes brasileiros pelo terceiro dia seguido. Como o Flamengo se isolou no topo do seu grupo, se ele empatar já se classifica pelo menos para as oitavas de final. Mas tem um detalhe, nesse momento todos os clubes brasileiros estão em primeiro nos seus grupos. Palmeiras no grupo do Inter Miami e Porto, Botafogo no grupo do PSG e Atlético de Madrid, Flamengo no grupo do Chelsea, e o Fluminense ainda pode ficar caso vença as duas próximas partidas, porque o clube mais complicado já foi. Eu até poderia te explicar o maior motivo para os brasileiros estarem amassando os europeus, mas isso é assunto para outro vídeo. O Asensio virou o pior jogador do planeta. O Real começou o Mundial empatando com o clube saudita, e agora, por mais que eles tenham ganhado do Pachuca, a culpa dos dois jogos poderia ir diretamente no colo do Asensio. Na temporada passada eu cansei de ver lances do Asensio e de pênaltis juntos, na mesma tela, e por mais que grande parte nem tenha sido pênalti mesmo, desde que o Mundial começou ele simplesmente esqueceu como jogar bola. No primeiro jogo, aquele contra o Hilal, foi ele quem fez o pênalti a favor dos árabes, e por causa disso o Real acabou empatado, precisando correr mais atrás do resultado nas próximas partidas. No segundo jogo, apesar da vitória do Real, o Pachuca começou a jogar super bem do nada, justamente porque ele conseguiu ser expulso logo no começo da partida, deixando o Madrid com 10 em campo. Assim como o Paquetá perdeu uma parte do seu futebol por causa das acusações, o mesmo vale pro Asensio, que também está sendo acusado, e como eu não vou te explicar o motivo, fica só imaginando o quanto isso não afeta a cabeça de um jogador. Eu não tô dizendo que ele tá certo, assim como no lance do Paquetá, mas desde que a investigação começou a ficar mais tensa pro lado dele, o cara simplesmente esqueceu como jogar bola. A próxima Copa pode ser no Brasil. Agora que os brasileiros estão conseguindo fazer os europeus serem rebaixados a merda no Mundial, a CBF foi extremamente inteligente e esse homem tem acertado em muita coisa. A próxima Copa do Mundo de clubes que rolar vai ser especificamente no Brasil, se tudo der certo, porque a CBF comunicou à FIFA que eles querem a competição bem aqui, em solo brasileiro. Só que, como sempre, tem mais países tentando tirar o Brasil da jogada, e obviamente tinha que ser um europeu, né? Porque a Espanha fez exatamente a mesma coisa que a gente, e também tá concorrendo a receber o novo Mundial daqui a um tempinho. Ela não deve ser a última a concorrer com a gente, até mesmo porque devem ter alguns outros países tentando receber uma Copa em casa também. Mas vale sempre a pena lembrar que o Brasil não tem um retrospecto tão bom em sediar competições nos últimos anos. Lá pra 2021, há uns 3 anos atrás, a gente tomou o gol da Argentina na final em pleno Maracanã e perdemos a Copa América. E antes disso, tinha rolado uma tal de Copa do Mundo, onde aconteceu uma daquelas coisas que a gente sempre evita lembrar por aqui. O Bayern tá tentando levar o Martinelli pra Alemanha. O Rodrigo não sai nem por um segundo da boca dos caras do Arsenal e ele virou um tipo de sonho do clube. Então, sabendo disso, o sorrateiro do Bayern vai fazer uma baita contratação levando um cara totalmente subestimado. Na seleção, o Martinelli normalmente desempenha bem, assim como no Arsenal, quando ele tem chances de jogar onde ele realmente sabe. Só que com a chegada do Raio, considerando que ele quer jogar na ponta esquerda e já existe um tal de Saka do outro lado, a gente tá falando do Martinelli esquentar a bunda no banco por bastante tempo. Então o Bayern tá estudando fazer uma proposta pelo cara no intuito de levar ele pra Alemanha, onde ele jogaria do lado do Kane e provavelmente seria até mais titular do que é hoje em dia. Considerando que ele, pelo menos pra mim, é um dos caras mais subestimados do futebol nesse momento, lá pode ser que ele ganhasse ainda mais destaque. Ele precisaria
aprender a falar alemão, teria amigos novos e seria o único brasileiro a jogar pelo clube, já que o último foi o Coutinho em 2019 com o empréstimo. Como nesse momento a contratação em prioridade do Bayern é o Nico, eles ainda estão só estudando levar o Martinelli, mas seria muito legal ver isso rolar. O Nico Williams fechou com o Barcelona. A novela não acabou, mas também não é mentira, porque o Nico Williams e o Barça conseguiram chegar num acordo pro contrato do jogador. Eles fecharam em 6 anos de contrato, ou seja, até 2031, e com 7 milhões de euros de salário pro garoto que deveria ser o novo reforço do clube. O único problema é que o Bilbao ainda não aceitou. Assim como rolou com o Ancelotti com a seleção há uns anos atrás, o Barça fez praticamente a mesma coisa com o Nico e já até fecharam um acordo salarial do garoto. Só que pro Barça levar o cara, eles precisam pagar o Bilbao. Tiveram rumores até de que o Barcelona tinha oferecido um pagamento parcelado pro valor do Nico, que rolaria em 2 temporadas, ou seja, metade agora e metade na temporada que vem, mas o Bilbao foi bem direto negando a proposta. Enquanto essa contratação não fecha, 2 coisas estão rolando. O Rashford tá completamente maluco pra jogar no Barça e tá quase implorando pra isso rolar, principalmente para tentar recuperar o seu bom futebol, que ninguém vê há uns bons aninhos. E do outro lado, o Zenit ajudou o Barcelona a contratar o Nico, usando um presente do TikTok. Nos comentários dos vídeos do Barça, o Zenit, que sempre brinca com tudo, mandou um presente pros caras, aquele que custa mais ou menos uns R$2. Com isso, agora faltam só um pouco mais de 59 milhões de euros pro cara chegar no clube. O Mbappé vai perder o Mundial porque tá se cagando. Ontem o Real jogou pela primeira vez na famosa Copa do Mundo de Clubes e muita gente estranhou não ter o Endrick e o Mbappé no ataque, mas sim esse carinha aqui chamado Gonçalo Garcia. Ele fez o gol do empate, perdeu uma chance claríssima de gol com uma furada de cinema na bola, mas a média tá positiva porque ele tá indo bem no Real. Só que com isso a galera começou a se perguntar cadê o Mbappé e o Endrick. O Endrick já estava lesionado antes mesmo de viajar com o Real pro Mundial e como o clube não inscreveu ele na competição, ele não vai poder jogar. Agora, no caso do Mbappé, ele estava com febre e alguns outros sintomas estranhos ontem e por isso não jogou. Só que hoje o Real postou uma nota oficial, daquelas que normalmente contam coisas mais sérias, dizendo que o Tartaruga Ninja tá com gastroenterite aguda, que é mais conhecida como só que muito pior. Antes de você rir do cara, vale lembrar que ele tá literalmente hospitalizado por causa disso, fazendo exames e tratamentos a rodo para tentar voltar a tempo antes do Mundial acabar. E inclusive, quem já teve isso sempre diz que é simplesmente horrível e é uma das piores coisas que dá pra sentir. O Xabi Alonso falou que o Brasil é um monstro no Mundial. Todo mundo sabe que quando o papo é futebol de clubes, a Europa sempre entra como favorita. E não é pra menos, a grana que gira lá é absurda, os melhores jogadores do mundo estão lá e os próprios brasileiros saem daqui para jogar lá quando são novos. Mas o novo treinador do Real Madrid simplesmente falou o contrário. Em uma coletiva, ele disse que, para ele, os clubes brasileiros são os mais perigosos do Mundial. E o motivo? A sede que os brasileiros têm de vencer e a vontade de mostrar que, mesmo com toda a grana da Europa, o futebol daqui ainda bate de frente com os caras. Ele até completou falando que essa visão eurocentrista, onde tudo que é europeu no futebol é melhor, tá muito errada. Ainda mais falando sobre mundiais, porque, na real, os brasileiros são muito bons. Quando ele soltou essa, a galera na internet já começou a puxar o retrospecto e pra quem não lembra ou finge que esqueceu, esse cara simplesmente foi amassado por um clube brasileiro. Exatamente 20 anos atrás, quando ele ainda jogava no Liverpool, o Xabi perdeu o Mundial pro São Paulo. Ou seja, o trauma vem de muito tempo e foi por isso que ele disse aquilo.